Hoje a gente já sabe que a música está presente em praticamente todas as culturas. Você provavelmente consome músicas diariamente, canta junto, conhece músicas novas, ouve suas músicas favoritas. E você até consegue identificar uma música de acordo com o seu estilo, com a sua estrutura melódica ou rítmica. Mas qual será que foi a primeira cultura que criou música e começou a passar isso adiante? Quais foram as primeiras estruturas musicais feitas e encontradas pelo ser humano? Bom, fica comigo nesse vídeo porque a gente vai passar pela história da música. Eu vou compartilhar alguns achados bem legais de primeiras estruturas melódicas, primeiras letras, instrumento musical. Então roda a vinheta. Olá você, eu sou o Waves e nesse vídeo vamos direto ao ponto, vai? Vamos começar o vídeo falando da flauta mais antiga do mundo. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Tübingen, da Alemanha, acho que é assim que fala, e Oxford, da Inglaterra, encontraram instrumentos musicais de cerca de 40 mil anos. E esses tinham um formato que remeteram mais ou menos ali a uma flauta, que eram feitos de ossos de aves e marfim de mamute. Ou seja, antigo pra caramba, né? 40 mil anos atrás. Olha como que isso é meio que inerente ao ser humano, né? Mas como que eles sabem que é 40 mil anos atrás? A data foi estimada através de ossos que estavam na mesma camada arqueológica dos aparelhos. Então eles miraram nesse local de propósito, que era uma gruta-chave ali, chamada de Geibenskloosterli. Desculpem pela minha pronúncia, tá? Eles acreditam ter sido ocupada por alguns dos primeiros humanos modernos a chegarem na Europa. Por isso que eles foram para lá. Então o estudo diz que cerca de 42 a 43 mil anos atrás, essas civilizações começaram a se ocupar naquele local, especificamente naquela gruta, que parecia ser um ponto-chave para poder explorar. Dito e feito, foi lá que encontraram essa flauta. Escritas musicais, liras e harpas. Existem registros de liras e harpas naquela escrita cuneiforme, que a gente sabe que ela é feita em argila, na região da antiga Mesopotâmia, para variar, né? Tudo vem de lá. E elas datam cerca de 2.600 anos antes de Cristo. O povo que habitava essa região, os antigos sumérios, tinham inclusive certo grau de sofisticação teórica. Eles registraram inclusive o padrão de afinação e das escalas. Uma delas, por sinal, é equivalente à nossa escala maior. Então, quando eu falo que ela é equivalente, significa que os tons, né, a diferença entre tom e semitom, se assemelha muito à nossa escala maior. Eu vou deixar aqui na tela um exemplo disso que eu estou falando, caso você não seja uma pessoa musicista, só para você se situar ali mais ou menos e achar essa similaridade. Então, dentre os instrumentos recuperados na região de Ur, né, ao sul da antiga Mesopotâmia, e cidade de Ur, só para fazer um parênteses, ela era uma das cidades-estados dos antigos sumérios, né? Foram encontrados 2 harpas e 9 liras, alguns instrumentos de sopro feitos de prata e alguns outros instrumentos diferentões aí, que eu vou deixar na tela para vocês. Foram encontrados em outras regiões alguns instrumentos de sopro feitos de ossos também. Então, esse sistema musical registrado em 10 tábuas cuneiformes operava em uma escala heptatônica, de 7 notas. E algumas dessas escalas até se assemelhavam um pouco às escalas gregas modais, que surgiram cerca de 1.400 anos depois. Então, a gente pode até entender que pode ter tido ali uma certa influência sobre as escalas gregas. E 2 dessas importantes tábuas foram encontradas em Ur, como eu falei, né, ao sul da Mesopotâmia, e 3 delas foram encontradas em Nippur. Se você está vendo um mapinha aí é para conseguir encontrar como que era antigamente, para ter noção ali das distâncias, né, das regiões. A canção mais antiga que conhecemos. Bom, a gente já viu qual foi o instrumento mais antigo do mundo, né? A flauta mais antiga de 40 mil anos atrás. Agora, qual será que foi a canção mais antiga que a gente encontrou? Que tinha uma estrutura de letras. Então, até o momento, a música mais antiga que a gente encontrou na humanidade foi o chamado Hino Urrita, número 6. Esse número 6 ele era uma divisão só para poder ficar mais fácil de identificar e de estudar esses tabletes, tá? Vou deixar aqui na tela também uma breve explicação sobre isso. E esse hino ele foi encontrado em Ugarit, que fica na região da atual Ras Shamra. Me perdoem de novo pela pronúncia, mas eu não sei como falar isso direito. Na Síria, e é datado de 1.400 anos antes de Cristo, ou, se a gente preferir, de 3.400 anos atrás. Essa canção foi criada para homenagear a deusa suméria Nikal, e ela era baseada em um sistema musical heptatônico de 7 notas, que a gente viu também lá dos sumérios. E já tinha uma estrutura de melodia com acompanhamento instrumental.
que é uma coisa bem sofisticada para a época. Música e os egípcios. A gente tinha que falar da pirâmide, né, nesse vídeo. Claro, né? Eles estão envolvidos em tudo, esses caras. Mas vamos lá. Bom, a música no Antigo Egito ela ocupava um papel fundamental e com várias frentes, né, multifacetado no cotidiano daquela civilização, até mesmo na parte faraônica e religiosa. E embora eles não tenham deixado um registro sistematizado, como os mesopotâmios deixaram, eles representaram a música de forma vívida, por meio das pinturas murais, esculturas, relíquias e inscrições, fornecendo um retrato surpreendentemente detalhado de seus instrumentos, com textos de uso e significados simbólicos. Então, o primeiro exemplo é o uso religioso. A música era essencial no culto às divindades. Então, existe o sistro, que era um instrumento de percussão semelhante a um chocalho, e era associado à deusa Hathor. Na verdade, alguns relatos até apontam que o sistro já existia em 2500 anos antes de Cristo, e era usado pelos sumérios. O som do sistro era considerado capaz de afastar o mal. Em templos, sacerdotisas e músicos realizavam hinos e danças rituais. As cenas do templo de Dendera, dedicado a Hathor, mostram precisões com harpas e sistros. Tá tudo na tela aqui para vocês, tá? Então tudo isso que eu tô falando, eu tô colocando ao mesmo tempo na tela para vocês poderem visualizar. Cânticos litúrgicos também eram entoados durante funerais e celebrações de passagem da alma ao além. Profundo isso, né? Também há relato do uso de zumara, que era uma espécie de flauta dupla que tem sua origem no norte da África e, portanto, utilizada pelos egípcios. Indo para o segundo tópico, no ambiente da corte. Harpas e alaúdes eram tocados em festas da realeza, banquetes e eventos públicos. A gente pode ver aqui nessas pinturas que muitos músicos e dançarinas aparecem com muita frequência nas tumbas dos nobres, como parte das cenas de deleite e prazer na vida após a morte. E o terceiro é na vida cotidiana e popular, como eu disse. A música também fazia parte da atividade comunitária, festas, colheitas, celebrações sazonais, enfim. E olha que interessante, a gente tem bastante relato, como eu falei, né, da música associada aos egípcios e aos rituais, e a gente encontra bastante disso nas tumbas. Então, por exemplo, na tumba de Nakht, mostra músicos com harpas e flautas em performance. Olha que interessante aqui a imagem. Já na tumba de Hek Miri, representa um grupo musical com alaúde, harpas e cantores. Rei Davi e sua relação com a música. Não podia ser diferente, como a gente viu que a música tinha bastante ligação com a divindade e com a religião. Na Bíblia, isso também aparece na parte que fala de Davi. Então vamos lá, para entender. Vamos entender ali o período e entrar um pouco mais no detalhe. Então, segundo a Bíblia, o reinado de Davi aconteceu em torno de 1000 a.C. Ele tem uma relação interessante com a música. Ele tocava harpa, ou melhor, quínor, para acalmar o rei Saul. Aqui está uma passagem da Bíblia, né? E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. Estou fazendo até um gancho, a música já era até entendida como algo terapêutico. Você tocou algum instrumento, alguma música, alguém se sentiu mais calmo. Musicoterapia. Né? Uma parte da musicoterapia, pelo menos. E existem outros versículos também da Bíblia que associam a música a Davi. Mais um exemplo, e Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem seus irmãos os cantores com instrumentos musicais, com harpas, alaúdes e símbolos, para que levantassem a voz com alegria. Então, inclusive acredita-se que foi após Davi que os cânticos religiosos tomaram forma e começaram a se popularizar nos cultos religiosos. Música na Grécia Antiga. Você já ouviu falar de quadrivium? Pois é, o quadrivium, que para nós seria algo do tipo 4 frentes, né, traduzindo ali ao pé da letra, é um grupo de estudos que consiste em aritmética, música, geometria e astronomia. E com isso, então, forma a divisão superior das 7 artes liberais nas universidades medievais. Aqui a gente já começa a ver uma junção entre música e matemática e ciência, né? O resultado foi transformar a Grécia na primeira civilização ocidental a desenvolver um sistema de notação musical escrita, baseado em letras do alfabeto e símbolos rítmicos. O exemplo mais famoso é a epígrafe de Seikilos, de aproximadamente 100 anos antes de Cristo, descoberto em Tralles, atual Turquia. O epitáfio é uma coluna funerária com melodias gravadas e o texto que foi achado como canção foi esse aqui.
Meden olosülü puhur Prosoligones titozen Totelos ochronos apeti. Ainda dentro da Grécia Antiga, vamos falar um pouco sobre Pitágoras. Pitágoras, além da hipotenusa. Pitágoras é considerado o pai da matemática na música. Então ele que inseriu esse pensamento matemático junto à música. Ele estudou as proporções entre as notas usando um monocórdio, que é um instrumento que tem uma corda só. Está aqui na tela também para vocês. Ele descobriu que se, por exemplo, ele pressionasse na metade exata da corda, ele teria uma oitava. E na proporção de 3/2, teria uma quinta justa e assim por diante, e foi descobrindo os intervalos. Entretanto, essa divisão não era tão perfeita assim. Então a cada oitava ficava ligeiramente desafinado. Ficava um pouquinho mais alto ou mais agudo que a nota fundamental. Ou seja, a oitava anterior. E esse fenômeno, né, esse termo, era conhecido como coma pitagórico. Isso foi corrigido gradualmente, especialmente com a função logarítmica, que possibilitou uma afinação temperada dos instrumentos para que pudesse fazer sentido, ficasse mais harmonioso, mais bonito. E você achou que não ia usar logaritmo para nada, né? Eu também. Olha aí, tá vendo? Tem que usar. Inclusive existe uma obra chamada O Cravo Bem Temperado, de Sebastian Bach, onde ele cria peças de todas as tonalidades com o intuito justamente de provar que esse temperamento funcionava muito bem nos instrumentos e nas músicas. E um parênteses, né, Bach ele foi considerado um dos estudiosos na música, né? Não só um baita pianista, um baita músico, mas também um grande estudioso, um grande pesquisador. Além disso, Pitágoras acreditava que os planetas se moviam segundo proporções musicais e que o cosmos produzia uma música das esferas. Inaudível para os humanos, mas refletindo uma ordem perfeita e divina. Essa visão ligava música, matemática e astronomia como expressões de harmonia universal. Inclusive eu vou fazer um vídeo dedicado sobre isso porque eu achei extremamente interessante. E, de antemão, já te peço, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se você está gostando desse vídeo, o que você gostaria de ver também aqui nesse canal. Cantochão. E aqui a gente começa a entrar na idade medieval. Então o cantochão ele basicamente consistia em uma única melodia, que a gente conhece como textura monofônica. Nessa primeira fase, essa música, que tinha um teor religioso, não tinha acompanhamento. Eram melodias que fluíam livremente, quase sempre se mantendo dentro de uma oitava, e se desenvolviam com suavidade, usando principalmente intervalos de um tom. Então aqui está um exemplo de cantochão para você entender do que eu estou falando, e tenho certeza que você já associou esse tipo de melodia a igrejas em algum momento. Os ritmos eles eram irregulares, seguindo de forma livre o acento das palavras e o ritmo natural da língua latina, que era a base desse tipo de canto. Alguns desses cantos eram feitos de forma antifônica, ou seja, os coros cantavam alternadamente. Outros seguiam o estilo de responsório, em que as vozes do coro respondiam a um ou mais solistas. E o mais interessante, até hoje em muitas igrejas e abadias pelo mundo, o cantochão ainda é bem usado como parte das celebrações litúrgicas. Se você já foi em alguma missa católica, provavelmente você já ouviu algum cantochão, pelo menos com extrema influência do cantochão. Esse tipo de canção ficava dentro dos modos naturais. Só para você ter uma ideia, se eu vou de Dó até Dó, só pelas teclas brancas, eu tenho o Dó maior, né? Uma escala natural de Dó maior. Então se você começasse na nota Ré, você também passaria pelos mesmos intervalos, ou seja, com outras divisões de tons e semitons. Se eu fosse fazer um Ré maior, eu teria que colocar o Fá sustenido e o Dó sustenido, por exemplo. Mas se eu vou de Ré até Ré pelos modos naturais, seria algo equivalente a um Ré dórico, né? Um Ré do modo grego dórico. Então eles ficavam dentro desses intervalos, dentro dessa naturalidade. Então era uma estrutura mais simples, né? Organum. As primeiras músicas polifônicas, ou seja, que possuíam mais de uma linha melódica, datam do início do século IX. Nessa época, os compositores começaram a experimentar, adicionando uma ou mais vozes com o objetivo de trazer mais beleza e refinamento às suas músicas. Esse estilo de composição ficou conhecido como organum, e sua forma mais antiga é chamada de organum paralelo. Nesse modelo, uma segunda voz, chamada de vox organalis, era adicionada à melodia principal, simplesmente duplicando e no intervalo fixo, geralmente de quarta ou quinta abaixo.
O segundo foi o organo livre. Então, nos 2 séculos seguintes, os compositores começaram a dar aos poucos, é claro, alguns passos importantes para libertar essa vox organalis, que a gente chama, né? Do papel de apenas duplicar a voz principal. E por volta do século XI, além do movimento paralelo, que ainda era a base, também passaram a usar outros tipos de movimento. O contrário, onde a vox organalis sobe quando a voz principal desce, ou vice-versa. O oblíquo, quando uma voz permanece fixa enquanto a outra se move. E o direto, em que ambas as vozes seguem na mesma direção, mas não com os mesmos intervalos. Então tem um exemplo aí na tela também para você entender direitinho como que isso fica na prática. E aí essa mudança, ela dá um passo muito importante para o desenvolvimento do contraponto verdadeiro, onde cada linha melódica começa a ter vida própria. Dentro disso, dentro dessa independência das vozes, a gente tem o organo melismático. E aí, no começo do século XII, aquele estilo rígido de nota contra-alta foi totalmente deixado de lado. E em seu lugar surgiu um novo modelo, em que a voz principal, que usava as notas do canto-chão, passou a ser esticada com valores longos e sustentados. Essa voz passou então a ser chamada de tenor, do latim tenere, que significa manter. Acima dessas notas longas do tenor surgiu uma segunda voz mais alta que se movia com mais liberdade, usando notas de valor menor, ou seja, mais rápidas, criando uma melodia suave, elaborada e expressiva. Quando esse grupo de várias notas é cantado sobre uma única sílaba, ele recebe o nome de melisma. E fazendo um parênteses aqui também, mais um parênteses, é que a gente consegue ver o melisma como uma técnica presente hoje no canto. Em várias músicas populares ou qualquer outro estilo de música, a gente vê melismas. Organum em Notre Dame. Mais tarde, ainda no século XII, Paris se tornou um importante centro musical, especialmente a partir de 1163, quando começou a construção da famosa Catedral de Notre Dame. Foi nesse cenário que surgiram as partituras de organo mais elaboradas, escritas por um grupo de compositores que ficou conhecido como a Escola de Notre Dame. Apesar de muitos desses músicos permanecerem anônimos, 2 nomes chegaram até nós. Léonie, que foi o primeiro mestre do coro da catedral, e seu sucessor, Pérotin, que trabalhou entre aproximadamente 1180 e 1225. Léonie compôs muitos organa, que organa é o plural de organo, baseados em cantos apropriados para festividades da igreja, como Páscoa e Natal. Já Pérotin revisou várias dessas obras anteriores, enriquecendo os arranjos e fazendo modificações para deixar eles mais modernos para a época, digamos assim. Então, por exemplo, se um organo original tinha 2 vozes, chamado de organum duplum, organo duplo, Pérotin podia adicionar uma terceira, organum triplum, ou até uma 4ª voz. Além disso, ele compôs diversas cláusulas novas, algumas substituindo trechos de obras mais antigas e outras criadas como peças independentes. Esse foi o que eu separei para esse primeiro vídeo. Tem muita coisa ainda da música. O que eu separei para a parte 2 até o momento, claro que eu posso juntar ou até dividir em mais partes, dependendo do tamanho do vídeo, como eu comentei. A gente vai explorar o quê? Também da música renascentista, romantismo também. A gente vai começar a falar dos compositores clássicos de piano, da criação do piano, né, que não existia, só tinha o Cravo, que é o pai dele. Mais uma vez, peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém, deixar nos comentários. Acesse o meu canal aí, vê os vídeos que já tenho. Eu tenho bastante vídeo sobre ciência e música, que é uma das propostas desse canal. Tenho bastante vídeo de conteúdo para produção. Então, se você gosta, eu te convido a visitar o meu canal e ficar à vontade. Vai ser um espaço nosso, tá bom? Até a próxima e tchau!